Glória a Deus. Abriram a palavra em Êxodo capítulo 4. Irmãos, chegou o tempo, continuando ainda a ministração de alguns cultos atrás, este é o tempo, chegou o momento de pregarmos a palavra. Não é tempo de se esconder, não é tempo de ficar com brincadeira, não é tempo de ficarmos em cima do muro, é tempo de amadurecermos. Já era tempo para você estar sendo usado por Deus. Por que você não está sendo usado ainda? O Senhor está perguntando para você agora. Porque eu tenho 1 ano como crente. Já é velho, já carrega o Espírito Santo há 1 ano dentro do seu coração, tudo já foi transformado, ou não? Para que isso aconteça é necessário que você abra mão de quem você é. Importa que você desapareça, morra logo, porque enquanto a semente ela não apodrece, ela não morre, ela não consegue dar fruto. Então Cristo está falando com você, você já aceitou como Senhor, mas permita que Ele seja, aliás, como Salvador, mas permita que Ele seja o teu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Saiba que você carrega dentro de você dínamo, poder e autoridade. Nós estamos vivendo, irmãos, talvez, e eu não vou falar que é a pior época, porque vai chegar, está chegando a cada dia que passa, mas é a pior época para se viver. Hoje nós pensamos 2, 3, 4, 10 vezes antes de colocarmos uma criança na terra, porque os valores já não são os mesmos há muito tempo, mas a situação tem se multiplicado, a coisa está ficando podre, está difícil, é uma outra cultura, é uma outra sociedade, são pensamentos sendo inseridos a todo tempo. Há umas décadas atrás, 2 décadas atrás, tinha um pastor chamado Josué Orion. Ele se levantou há uns 20 anos atrás falando sobre a Disney. Quem se lembra disso? Fale amém. Amém. Poucas pessoas, talvez muitos aqui não eram crentes nessa época ainda. 20 anos atrás, um pastor chamado Josué Orion, ele se levantou trazendo informações sobre a Disney, que a Disney era um instrumento de Satanás. Nossa, e na época esse pastor, isso porque a mídia não havia... a internet não tinha, aliás, eu nem lembro se 20 anos atrás se tinha internet, não tinha nada, era vídeo, era fita que a gente passava de um para o outro, e ele foi na época malhado, né? Porque ele trouxe uma informação, esses crentes são tudo bitolado, são tudo fanático, tudo é demônio para eles, e na época ele trouxe informações a respeito da Disney, onde nos filmes, nos desenhos, eram transmitidos informações subliminares, com o intuito de transformar a crença da criança, os valores da criança, mas eram informações que somente crianças podiam perceber, ou muitas vezes ela nem percebia, mas a informação já era colocada dentro dela. Em algum momento aquela informação, aquela semente, ela iria nascer, dar frutos, e na época ele trouxe essas informações para nós tomarmos cuidados, para os crentes da época, né? E ficarmos atentos com tudo aquilo que nós assistíamos. E hoje não existe informação subliminar, hoje é escancarado mesmo, hoje está sendo declarado, todos os desenhos vêm com uma informação antifamília, antipadrão de Deus, e o triste é que as igrejas estão cedendo, os pastores estão cedendo, né? Ou eles de fato carregavam já essa mentira dentro deles, e na hora certa, como nós iremos ler na palavra, essa mentira ela apareceu, ela se revelou. E hoje esses pastores que são pastores conhecidos, abaixa um pouquinho para mim, Júlio, por favor. Hoje que são pastores conhecidos, têm arrebanhado a muitas ovelhas e têm conseguido arrancar a originalidade do cristianismo, do evangelho, de dentro delas, fazendo com que elas vejam um Deus diferente daquilo que foi pregado para elas. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde o crime compensa, onde a violência não é tão violência assim, coisas horrendas, irmãos, coisas que se eu começar a falar aqui, você vai falar que o pastor está viajando, é porque você só fica no Big Brother, então fica difícil, mas assim, eu como pastor, eu preciso cavucar algumas fontes, então a gente precisa ir atrás de informações. Minha esposa falou assim: rapaz, você fica sabendo de tudo, né? Eu sou muito fuxiqueiro, né? Você fica, todo assunto, você tem uma informação, você está ali, porque eu preciso ficar pesquisando informações verídicas, verdadeiras, nada de fake news, mas informações do que está acontecendo com a terra. Por que isso me importa, me interessa? Tudo. Cristo está voltando.
para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar atentos com aquilo que Cristo irá revelar para a sua amada igreja. Então, se eu trouxer informações de países, do que anda acontecendo nos países, do que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, é muito triste. A sociedade, você não vai mais reconhecer a sociedade. E a Bíblia fala em 2 Timóteo que nos últimos dias os filhos, as crianças, elas seriam muito rebeldes. Um espírito de rebeldia pegar essas crianças. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto crianças rebeldes, elas não respeitam os pais, elas não respeitam as mães, elas se acham donas do seu nariz de fato, e elas fazem aquilo que elas querem fazer, e elas já são decididas. O pior é que elas são decididas para aquilo que é errado. Essa é a sociedade onde nós estamos vivendo, onde a criança, ela não sabe, desculpa a expressão, não saiu nem da fralda. Eu ia usar ouça, mas eu vou ser mais educado. Ela não saiu nem da fralda ainda, e ela fala que ela já decidiu a sua sexualidade. E ai de nós, se nós falarmos alguma coisa contra, a essa criança, nós precisamos aceitar, porque essa é a natureza é o que Deus fez. Amém, igreja? Essa é a natureza e nós não podemos sufocar a sua originalidade, Essa é a identidade dela. E pior, isso está sendo divulgado, está sendo pregoado de forma massiva dentro das igrejas, e por isso que eu vejo que Jesus está voltando, porque está na Bíblia. A sociedade ficaria exatamente desta forma, uma sociedade anti-Deus. Está alto ainda, Júlio, está sobrando bastante aqui em cima. Eu não sei se está com efeito, tira o efeito, se estiver com efeito. Uma sociedade, uma igreja, uma sociedade anti-Deus. Os microfones estão desligados? Abaixa meu microfone aqui. Está sobrando bastante aqui em cima. É uma sociedade anti-Deus. A Bíblia fala sobre isso, irmãos, no Antigo Testamento, em alguns momentos específicos. Deus não destruiu a terra com o dilúvio do nada. Algo aconteceu muito grave na terra. Olha, vocês estão vendo coisas sérias e graves, malignas, maldade, violência, acontecendo na nossa geração. Aí você pergunta, por que Deus nos destruiu ainda? Então veja que o nosso Deus, que é um Deus tardio em ficar irado, e a sua ira dura só um instante, e a sua misericórdia se renova toda manhã, mesmo com todas essas características, com todos estes atributos, chegou um ponto que ele falou, preciso limpar a terra. A terra chegou num nível de promiscuidade tão horroroso, tão terrível na época do dilúvio. A sociedade, segundo alguns estudos judaicos, a sociedade da época ela já não crescia mais, e Deus fez a sociedade para se multiplicar, o ser humano para se multiplicar, e naquela época a sociedade já não crescia mais. Precisa explicar o porquê? Vocês entendem o que eu estou falando? A sociedade parou de crescer, porque eles começaram a escolher justamente aquilo que não é aprovado pela palavra. Como que vai se multiplicar? Não se multiplica. E coisas horrorosas, se eu pregar aqui, fica até horrível de falar, pastor, como você diz isso? Eu preciso falar a verdade, está na palavra de Deus. Bestialidade. Começaram a escolher animais para se casar. E coisas horrendas, e fora a violência, a injustiça como era cometida. Então Deus precisou limpar a terra. Este mesmo cenário se repetiu em Sodoma e Gomorra. A sociedade chegou no mesmo nível de promiscuidade. É isso que o apóstolo Paulo diz, que ele não vem antes que aconteça a apostasia. Não é os crentes se desviando. Apostasia não quer dizer os crentes se desviando. De onde o ser humano veio? De onde o ser humano veio? Do pó. Mas quem fez o ser humano? Nós nascemos de Deus, irmãos, nós viemos de Deus. Apostasia quer dizer a criação que veio de Deus não quer saber de Deus. Infidelidade com Deus. Não quer mais compromisso. Então a sociedade, presta atenção no que eu estou dizendo, a sociedade vai chegar num nível, e já chegou. Sabe quantos % as igrejas satanistas estão crescendo? Ela teve um aumento num pequeno espaço de tempo, coisa de 2 anos para cá, em 200%. Antigamente as pessoas tinham vergonha, que adoravam Satã. Irmãos, para de assistir o BBB e você vai saber o que está acontecendo na terra. O satanismo tem crescido, ou seja, é uma sociedade anti-Deus. Eles querem o diabo.
Eles querem o Satã. Porque no satanismo se pedem coisas que a carne gosta. E quando você chega na presença de Deus, você precisa andar em santidade em espírito. Em espírito. Precisa andar em espírito. Isso se torna difícil. Então essa sociedade, ela será anti-Deus, infiel às coisas dos céus. Sejam anjos, seja a palavra. A Bíblia fala em Tessalonicenses que, o Paulo escrevendo a carta, que neste período, esse espírito do anticristo se levantará contra tudo aquilo que diz respeito a Deus ou a culto a Deus. Então vocês vão ver leis sendo criadas para que a carnalidade aumente, se tenha liberdade, não seja algo horroroso, horrendo, porque a moral e a ética será arrancada, porque você nasceu livre e você deve satisfazer esse serzinho que está dentro de você, afinal você é um deusinho também. Então você adora a carne, e você faz tudo o que a carne quer. Meu querido, vou falar uma coisa para vocês têm liberdade de fazer o que quiser com o corpo de vocês, só que uma hora esse corpo vai para a terra. Mas eu quero saber a autoridade que você tem para decidir para onde vai a sua alma. Então Satanás, ele engana as pessoas dizendo que essa vida ela é passageira e que você deve aproveitá-la, ser feliz, fazer de tudo. O rei Salomão, ele fala um provérbio sobre isso. Em Eclesiastes também ele fala sobre isso, que ele decidiu aproveitar tudo para ver, porque a vida era vaidade, então ele provou de tudo. Olha a consequência deste homem, ele provou de tudo e mais um pouco, que na sua caminhada ele virou um idólatra de deuses. Um homem que ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, que falou com ele, visitou Salomão, perguntou para ele o que ele queria, que Deus iria entregar para ele o que ele escolhesse. Ele pediu sabedoria, Deus lhe entregou uma sabedoria que homem nenhum na terra, a não ser Cristo em forma de carne, em forma humana, nenhum homem teria a sabedoria que Deus entregou para ele. Com essa sabedoria ele conseguiu paz, ele conseguiu riquezas. Mas vai lá ver o que aconteceu com Salomão, quando ele começou a buscar satisfazer a sua carne. Se transformou num idólatra de mão cheia. Em prol da sua queda para a carnalidade, para a promiscuidade, ele tinha muitas mulheres, e essas mulheres eram pagãs, idólatras. Então, por conta dessas mulheres que ele amava todas, ele ofertava sacrifícios, fazia sacrifícios para estes demônios. Pelo livro de Eclesiastes, a gente vai acreditar que no final da sua vida ele retorna para Deus. Mas entenda que a sociedade, ela vai perder completamente os padrões de Deus. E é necessário que isso aconteça. Isso a igreja não vai poder impedir. O que a igreja tem que fazer, e chegou a hora, crente, é de ser crente, Claudinei. Aquele que é santo se santifique mais. E quem está sujo vai se sujar mais. E pudermos, em nome de Jesus Cristo, não perdemos nenhuma oportunidade, de todas as vidas que Deus colocaram ao nosso lado, você deve falar de Jesus Cristo. Você deve pregar a palavra, porque você não vai saber o que vai acontecer com essa vida depois. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, que essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, quando Deus atrai uma pessoa para perto de nós, e nós temos a necessidade, a obrigação de pregar a palavra para esta pessoa. Mas a igreja não vai conseguir impedir esse espírito. É necessário que esse espírito do anticristo passeie sobre a terra, adentre todas as organizações, todos os órgãos, todos os sistemas. É necessário que ele tome posse de tudo, todas as mídias, empresas. Veja, será que vocês não estão vendo que as empresas de repente resolveram fazer uma mudança no slogan, no logo, na cor, de todos os logos? Vocês não viram que mudou tudo? Os manequins, até os manequins, que eram manequins normais, agora eles estão abusados. Os manequins, já viu os manequins? Como eles estão diferentes, mais sensuais. Tem manequim que você não consegue discernir o que é. Está uma mistureba lascada assim, está um negócio destruído. Então, por onde você vai, tem uma pregação para te afastar de Deus. Isso é escancarado. O que não pode acontecer é esse espírito adentrar dentro das nossas igrejas.
E nós temos preparado uma liderança neste lugar, irmãos, e temos pedido a Deus Todo-Poderoso que blinde esta igreja contra esses espíritos. Talvez as pregações transmitidas deste lugar não vão agradar a muitos. Muitos não vão conseguir ficar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus fala neste lugar. E Ele está falando, eu estou voltando e o meu povo precisa ser limpo e lapidado. Eles estão achando que eles estão limpos, mas sou eu que decido, eu sou a balança. Não é a balança deles. É segundo aquilo que eu vejo, segundo aquilo que eu penso. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala que a terra vai entrar nesse caos, nessa destruição total da moralidade, da família e de tudo que se diz respeito a Deus. Como eu falei, Sodoma e Gomorra, ele entra no mesmo conteúdo e chega uma hora que a taça de Deus ela se enche, e a taça de Deus está para se encher daqui a pouco. Não vai demorar. Não vai demorar, porque já estão tocando nas crianças e não se toca nos pequeninos. Então, quando uma geração, a Bíblia vem falar lá no livro de Juízes, que nasceu uma geração que não conhecia Deus. A minha esposa essa semana, a pastora, ela falou assim para mim: nós precisamos fazer alguma coisa com os teens, com as crianças. Nós precisamos ministrá-los, porque olhando para os jovens, quando a gente vai para os shoppings, olhando para as crianças, para o pensamento deles, para o comportamento deles, para as crenças que eles possuem, eles já estão acostumados ao sistema, eles serão aqueles que realmente vão fazer com que isso avance, porque eles já estão nascendo dentro desse contexto. Alguns já não acreditam mais em Deus, alguns já optam para as coisas das trevas. São crianças eu nunca vi, são crianças depressivas, angustiadas, amarguradas, são crianças voltadas para o gótico. E a pastora falou assim: se depender das crianças, dos teens, para segurar a próxima geração, o que vai ser da igreja do Senhor? Imagina como isso estará. Vocês estão me ouvindo? Então ore para que os nossos filhos lá embaixo, enquanto estiverem lá embaixo, eles sejam bombardeados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha enchê-los. Eu tenho falado com as meninas: deixa Deus usar vocês. Jejue e ore, ministre a vida das crianças e dos teens, para que eles sejam visitados pelo Espírito Santo, para que eles sejam batizados pelo Espírito Santo, para que eles sejam arrebatados, para que eles tenham experiências sobrenaturais, experiências essas que o povo já não está tendo mais. Mas eu louvo a Deus que aqui dentro tem um povinho que está tendo experiências com Deus. Mas isso não é suficiente nesses últimos tempos para que você permaneça firme. Isso não é suficiente, irmãos. As pessoas elas vivem atrás de experiências, mas eu louvo a Deus que Deus tem entregue experiências para um povo aqui dentro. Na última reunião, na sexta-feira, no discipulado, nós fizemos esse questionamento: alguém aqui teve uma experiência com Deus? E eu pensei que eles iam contar experiências de 25 anos atrás, né? Porque tem uns crentes que estão contando testemunho de 30 anos atrás. Papai do céu não fez mais nada, queria contar um testemunho. 30 anos. Aí conta o mesmo testemunho lá na terra de Capitinga, né? Vai lá. É o mesmo testemunho. Aí o povo começou a falar: pastor, eu quero falar, na sexta-feira. Aí o rapaz, ele falou assim: pastor, diante do Senhor, eu estava orando, dobrei o joelho no final do ano, e eu clamando a Deus, pastor, e eu senti que tinha alguém do meu lado, tinha alguém muito fervoroso, uma presença poderosa, e eu ali orando, eu falei: meu Deus, esse irmão está cheio de poder. Quando eu abrir os olhos, eu vou dar um abraço nele, porque ele está cheio de Deus. O que é isso? E a presença ali do lado dele, quando ele abriu os olhos, não tinha ninguém do lado dele. E ele falou, e eu continuei com os olhos abertos, mas eu continuava sentindo aquela presença do meu lado. Eu falava: eu não duvido, crente, eu não duvido, filhão, não duvido. Se não acontecer isso, aí eu fico chateado, porque eu creio nesse Deus. Aí a outra irmã levantou as mãos: pastor, eu tenho um testemunho também para falar. Eu estava já não foi a primeira nem a segunda vez, eu estava no culto, na igreja. Eu glorifico a Deus que é tudo testemunho recente. Como o culto hoje estava glorioso, né? Estava uma bênção, está sendo uma bênção, o louvor, o ministério do louvor, o momento do louvor. E ela falou assim:
Pastor, de repente uma fumaça encheu a igreja, aí eu comecei a falar do lado, você não está vendo? Você não está vendo? Olha essa fumaça, uma fumaça densa, pastor, quase que podia pegar aquela fumaça, você não está vendo? Eu falei, meu Deus, será que eu estou vendo alguma coisa, estou ficando doida? Isso se repetiu por 1 ou 2 vezes, ou até mais, e eu glorifiquei a Deus mais uma vez. As pessoas têm tido experiências neste lugar com Deus, e eu louvo ao Senhor. Deus tem operado, tem curado, tem feito milagre nesta casa, mas deixa eu te falar algo, em nome de Jesus Cristo, isso não será o suficiente. Você precisa ser um crente de verdade, e se você ainda não é cristão, meu conselho é, confessa Jesus hoje como teu Senhor, como teu Salvador, fala para Deus habitar na tua vida, porque tempos terríveis estão chegando sobre a terra, será insuportável até para o pagão. Nem eles vão entender por que o clima mudou, por que da opressão. As pessoas vão desejar morte como nunca. Vocês estão me ouvindo aí? Quando eu vejo esse espírito adentrando as igrejas, eu vejo crentes abandonando estruturas que Deus fez em prol da sua felicidade, crentes querendo tirar a vida, outros tirando a vida, homens de Deus, pastores, líderes espirituais se enforcando, tomando remédios. É porque tem algo solto, irmãos. Tem algo que foi solto. E no reino de Deus não tem conversa. Você tem que ser crente, em nome de Jesus Cristo. O campo espiritual é real, é verdadeiro, não passa nada batido no campo espiritual, não. Não pense que aqui na terra a gente se maqueia, a gente disfarça, a gente esconde, faz no escuro, onde ninguém está vendo, mas no campo espiritual é impossível. Tudo que você faz ou deixou de fazer está sendo anotado, Deus está vendo. Vocês estão me ouvindo aí? Não haverá desculpa. A pergunta é se alcançamos essa maturidade, igreja. Nós compreendemos de verdade o que é evangelho. Por que nós viemos aqui todos os domingos? A gente entende o que é isso. É um encontro, uma agenda religiosa, onde eu preciso estar porque eu já estou acostumado. Eu fui condicionado a isso. Ou você entende o que é evangelho de Cristo Jesus? Estamos cumprindo a missão. Êxodo capítulo 4, versículo 10. A primeira coisa que eu quero falar que não haverá desculpas para você pregar o evangelho. A partir de hoje, não mais. Amém? Não haverá desculpa para você se colocar à disposição do Senhor a partir de hoje. Versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor ficou irado, se irou contra Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falar. Eu estarei com vocês quando falarem. E lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Amém? Dá glória a Deus. Amém. Deus escolhe Moisés. Deus sabia de todas as características de Moisés ou não sabia? Sabia. Sabia das suas falhas, fraquezas, mas mesmo assim Deus o escolheu. Deus o protegeu e o colocou sobre ele um propósito, e esse propósito precisava ser cumprido. Deus viu que na caminhada, no crescimento de Moisés, ele tinha uma certa dificuldade, sabia ou não sabia? Para falar, tinha. E aí quando Deus o chama para a missão, para concretizar, para começar aquilo que Deus planejou na eternidade, ele começa a apresentar uma desculpa, por medo, talvez. Ele fala: mas eu não sei falar, achando que Deus mudaria de ideia
e na mesma hora apontaria para uma outra pessoa e falou: é verdade, eu me enganei, eu te escolhi, mas não percebi que você não sabia falar. Então nesse momento eu estou escolhendo o seu irmão. Mas não, eu sei que você não sabe falar, mas eu te pergunto algo, Moisés: quem foi que deu a boca para o homem? Quem que deu o olho para ele? Quem coloca a visão, tira a visão, dá a audição e tira a audição? Quem deu a boca para ele? Não sou eu, Moisés. Ou seja, eu posso te curar agora se eu quiser. Posso te deixar mudo, como ele fez com Zacarias, mas posso entregar para você uma oratória maravilhosa agora, uma dicção maravilhosa, posso destravar sua língua. Mas Moisés continuou insistindo: ah não, calma aí, o Senhor me pegou. De fato é o Senhor, ou seja, o Senhor tem poder para curar essa doença, essa fraqueza. Então, mas eu quero continuar te informando, eu não quero ir. Manda outro no meu lugar. E a Bíblia fala que Deus ficou irado, porque Deus não erra. Mas eu percebo aqui o livre-arbítrio que nós temos. Nós tomamos a decisão de fazer o que Deus pediu para nós fazermos, ou não tomamos. Ele não vai forçar. Ele negocia, ele barganha, ele mostra a solução. Mas se a pessoa continua insistindo e não quer, vou falar uma coisa para você, crente que está aqui: Deus te chamou por um propósito, e não haverá desculpa para você. Difícil de falar amém, né? Se você falar amém, você está concordando. Fala amém. Deus falou para o profeta Ezequiel assim: profeta Ezequiel, quando eu te mostrar uma pessoa no pecado, você vai lá e fala do meu amor, fala do erro dele, fala para ele se converter, se arrepender. Profeta, filho do homem, se você for até aquele homem e falar aquilo que eu mandei você falar, duas coisas vão acontecer: ou ele vai se converter, vai escutar a minha voz, vai se arrepender, vai voltar para mim, ou ele vai continuar no erro. Então assim, você está livre se você me obedecer. Vai depender dele quando ele escutar a mensagem, mas a sua obrigação, crente, é pregar a palavra quando Deus te mostrar alguém. Você tem que falar aquilo que Deus manda você falar. Você não tem que questionar o cenário, o ambiente, mas quem sou eu para falar? E aquela pessoa, Deus só falou assim: quando eu te mostrar, Ezequiel. Significa que dos anos, daqui para frente, irmãos, Deus vai começar a mostrar muitas pessoas para vocês. Deus vai começar a trazer pessoas para vocês. E algumas delas vão fazer escancaradamente aquilo que entristece a Deus, aquilo que vai levar a alma dessa pessoa para ir para o inferno. Eu só te pergunto se você terá a ousadia para falar. Se você continuar fazendo isso, o seu pagamento será morte. Mas aí Deus também fala assim: se eu te mostrar o pecador, e você ficar na omissão, na inércia e não fizer nada, você será culpado do sangue dessa pessoa. Veja como é sério a posição da igreja, do profeta, daquele que se compromete com Deus, daquele que coloca a mão no arado e diz que vai pregar o evangelho, que confessou Jesus. Não, pastor, eu só confessei Jesus como meu salvador, e tá bom, eu quero ser salvo. Difícil, irmãos, porque quando Deus chama você, é para você fazer alguma coisa. Ovelha gera ovelha. Amém, igreja? E aí Deus fala para o profeta Ezequiel: se você ficar na sua omissão, eu vou cobrar o sangue daquela pessoa, ou seja, a morte que virá, porque o resultado, o salário do pecado é o quê? A morte. O salário que aquela pessoa vai receber é a morte. O sangue dela vai ser derramado. Eu vou cobrar de você. E nesse momento aqui, Moisés, ele tenta fugir dessa responsabilidade, mas aí Deus dá uma aula para ele, faz uma demonstração para ele que ele conhece tudo, sobre todos, tudo que está acontecendo. Ele fala assim: eu conheço você, Moisés, inclusive eu conheço a tua família. Você tem um irmão, ele não fala bem. Estou vendo que você está querendo pular para fora do barco, da responsabilidade, do chamado que eu coloquei sobre a tua vida. Mas você tem um irmão. Sabendo disso, eu já preparei o teu irmão para você. Ele fala bem, ele é levita. E falar nisso, ele está a caminho. Daqui a pouco você se encontra com ele. E vou falar, ele vai se alegrar muito quando ele te ver. Eu sei até o que está passando no coração dele. Então você vai ser como eu falo com você, e você vai falar para ele. Assim como Deus fala para o profeta, você fala para o teu irmão. Acabou, Moisés, a conversa agora. Vamos parar de barganhar. Você é o escolhido para libertar o meu povo. Deus te chamou, crente.
por uma missão, Deus fala nessa noite para você: não haverá desculpas para se pregar. Deus fala assim para você: todas as características necessárias e talentos necessários para acontecer o propósito que Deus determinou na tua vida já estão dentro de você. Eu falava isso no aniversário ontem, sobre a vida de Esther, que todas as características necessárias para que o propósito que Deus determinou sobre Hadassah, que depois ganharam o nome de Esther, já estava dentro dela. Todos os quesitos externos e internos já estavam dentro dela. Só que chega uma hora, irmãos, que a gente se acomoda e se esquece do propósito. Por quê? Porque o propósito também traz benefícios. E a gente se encanta com os benefícios que vêm com o propósito e esquece do propósito original. O povo todo seria aniquilado. O povo judeu seria exterminado da terra. Deus entregara todas as características, talentos necessários para ela ocupar a posição de rainha. Deus entregara um coração ousado, corajoso para essa mulher, um coração nobre, doador, mas Deus entregara também toda a beleza necessária para que quando o rei observasse Esther, ela fosse escolhida. Mas ela precisou melhorar ou aperfeiçoar os dotes que Deus entregara para ela. Precisou ou não precisou? Precisou, ficou 1 ano lá, se cuidando, melhorando aquilo que Deus já tinha colocado. Isso significa que se Deus te chamou para pregar, você precisa estudar. Se Deus te chamou para adorar, você precisa estudar. Se Deus te chamou para evangelizar, você precisa buscar a presença do Senhor. Deus tem um chamado específico para cada um e já está dentro de você. Só que chega uma hora que Esther está lá no palácio, e ela se encanta com o palácio. E aí Mordecai, ou Mardoqueu, que é primo dela, que for a pessoa que adotara ela como pai, mas ele era primo, envia a mensagem para Esther e fala: todo o povo será destruído se você não fizer alguma coisa. A mensagem que ela envia, assim como Moisés apresentou uma desculpa, Esther também apresenta uma desculpa e fala: mas você não sabe, Mardoqueu, que uma pessoa que se apresenta na presença do rei sem ser chamado, seja homem, seja mulher, pode ser levado à morte? Você quer que eu morra? Mordecai, percebendo a resposta dela e vendo que ela estava querendo fugir do propósito, se acovardando, ele envia a resposta para ela e fala: se você vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas Deus vai usar alguém será usado no seu lugar. Mas fato é que você se acovardando e não entrando na presença do rei e intercedendo a favor do seu povo, não significa que você vai ficar protegida. Você e a sua família vai morrer também. Será que não foi por isso, Esther, que você estará aí? Esse não foi o propósito original? Deus não te colocou aí para ser uma salvação para o teu povo? Então vai lá, menina, faz alguma coisa. E ela fala: então tá bom. Aí ela é coerente, aciona o povo para jejuar e orar a favor da vida dela 3 dias, para que quando ela entrasse na presença de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus tomasse o rei e houvesse misericórdia. E foi o que aconteceu. Não há desculpa, sempre haverá, ou o próprio Deus falando contigo, apresentando para você alguém que te apoie, ou um Mardoqueu falando: acorda, você precisa fazer, ou outro vai fazer. Mas esse sangue vai ser cobrado de você, Esther. Vocês estão me ouvindo? Independente da situação, das circunstâncias, do local, isso não é motivo para você parar. A primeira coisa que você precisa entender é que sim, não adianta você apresentar desculpas suas, das suas condições. Eu não sinto nada. Eu não vejo nada. Eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não... Irmãos, primeiro que aqui ninguém tem que sentir nada. Se a gente viver pelo que sente, nessa época que nós estamos vivendo, todo mundo está depressivo. Não busca mais Deus. Eu nunca vi um povo tão depressivo. Um povo tão para baixo. Um povo que não cria, que não projeta. Um povo que não vai para frente. Um povo que está sempre desanimado. Me ajuda, pastor, vem me buscar em casa. Eu falei: não, vem buscar eu, que eu também não estou querendo ir. Né? Me busca aqui. Estava pensando também em não ir para a igreja hoje, né? Não vem você aqui, um levando o outro para a igreja, é uma tristeza. E a gente quer sentir, irmãos, não tem que viver pelo que sente.
tem que viver pela palavra do Senhor. A palavra fala que Ele habita em nós. Habita ou não habita? Habita em nós. Ele está conosco todos os dias? Todos os dias. Ele acabou de falar. E quando vocês falarem, eu estarei com vocês. Olha que coisa linda. Eu instruo no que vocês têm que falar, mas eu não só instruo, eu não mando uma informação dos céus, fala aí. Aí a pessoa, não, ele chega do lado. Olha, Heber, fala isso, eu estou com você. Fala assim, Moisés, pede para ele se arrepender. Eu estou do seu lado. Eu preciso de um porta-voz, porque eles não entendem quando eu falo. Quando eu resolvi falar com o meu povo, eles fugiram, ficaram com medo do meu poder. Mas essa é a minha maneira de falar. É o som de muitas águas. São trovões, são relâmpagos, é fogo, é buzina. Essa é a minha voz. Essa é a minha voz. Eu me mostrei, eu me revelei para eles do jeito que eu sou, mas eles fugiram. Então, já que eles fugiram, eles não vão fugir de você, Moisés, mas eu falo com você agora. Eu vou estar com você, foi o que nós acabamos de ler. Mas também o cenário, ou seja, não tem desculpa para você. Não adianta querer apresentar uma estrutura menor do que Deus já colocou, porque Deus está falando, todos os recursos necessários estão dentro de você, Carlos, e ponto final. Fala amém. Todos os recursos estão dentro de você, você só precisa buscar a presença de Deus e acioná-los no campo espiritual e obedecer. Mas também você não pode apresentar desculpas em relação ao cenário e ao que está acontecendo e às circunstâncias. Abra a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8. As pessoas querem viver pelo que sente, irmãos, não dá. A gente não está sentindo muita coisa, não. Aliás, a opressão está demais. O que os nossos olhos estão contemplando só nos fazem mal. É muita injustiça, é muita mentira, é muita roubalheira. É a igreja se deteriorando, são os pastores se acovardando. É a graça perdendo a graça. É a graça se transformando numa aberração. Eu vi uma igreja essa semana, mandaram para mim um vídeo, esta igreja ama você. Esta igreja ama você. E essa igreja estava cantando a canção de Daniel. Incoerência total. Eu não vou entrar em detalhes. Era uma igreja diferente, cantando a canção de Daniel. Mesmo assim como Daniel, com os olhos, com medo de morrer, mas o que importa... para com isso. Daniel na Babilônia, tudo podre acontecendo lá, quiseram calar a voz dele. Você vai ficar quieto ou não vai? Vai parar de orar ou não vai? Não vou parar, então vai para a cova dos leões. Então manda. Mas ele decidiu viver contra as regras da sociedade. Aí o povo está vivendo conforme a sociedade prega e fala, essa igreja ama você, e canta a música de Daniel. Faz-me um favor. Faz tudo o que a carne quer. Deixa eu te falar algo, para você sair feliz daqui. Todos vêm para Jesus com um problema. Sem exceção. Cada um vem com um defeito de fabricação. Depois que o ser humano abriu a brecha para Satanás no Éden, através da desobediência, aí Satanás ganha território, ganha autoridade sobre a terra e sobre aqueles que nascem da terra, porque ele perde ali, como se Deus perdesse, vamos dizer assim, essa autoridade para agir no ser humano quando age com desobediência. Nós aprendemos sobre isso sexta-feira. Quando você age na obediência, Deus ganha força sobre você. É assim, só para você entender. Não é que a gente pode aumentar o poder de Deus. É que você fica forte em Deus quando você obedece, porque você está agindo debaixo das leis de Deus. Então, se você desobedece, Satanás ganha força. Quando você desobedece, você alimenta Satanás. Quando você obedece, você alimenta o campo espiritual da parte de Deus a seu favor. Vocês estão me entendendo? Então, a partir da hora que o ser humano já nasce contaminado, como o rei Davi falou no Salmo 51, eu fui gerado em pecado, eu sou ruim mesmo, eu já nasci em pecado, mas tenha misericórdia de mim, ó Deus, devolva o seu espírito, dá-me um coração contrito. Se eu soubesse que o Senhor gostava de sacrifícios, eu lhe daria sacrifícios e oferendas, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer um coração obediente, contrito, humilhado na sua presença. Então cria em mim um coração puro, um espírito inabalável, um coração disposto a te obedecer. Cria em mim, Senhor,
porque o Senhor já sabe do que eu sou capaz de fazer quando eu ajo na carne. Me devolva a alegria da salvação. Olha o que o pecado faz com que as pessoas percam a alegria da salvação. Elas não querem mais estar na igreja, elas não querem mais buscar a Deus, elas não querem mais dobrar os joelhos, elas não querem mais saber de louvores, e aí começam a escutar Antena 1, e a chorar com aquelas músicas, essas músicas, nostalgia do inferno, né? E escuto aquelas músicas, né? E aí muda de repente o gosto pelas coisas de Deus. O salmista ele fala: me devolva a alegria da sua salvação, o erro é meu. Já nascemos com essa falha, e como você nasce com essa falha, você é tendencioso a fazer coisas erradas. É por isso que precisa ser corrigido em Deus. A todo tempo precisamos ser lapidados. Vocês estão me ouvindo aí? Lapidados a todo tempo, nos esforçarmos em todo tempo para permanecermos firmes, nos alimentarmos todos os dias com a palavra do Senhor, e não ceda à pressão, não ceda às circunstâncias. Deus está falando para você: não abra mão dos seus valores cristãos, não abra mão dos padrões de Deus, da moral e da ética. Não abra mão para agradar um terceiro, para agradar o seu vizinho. Eu não estou falando para você ofender ninguém, eu estou dizendo para você ficar firme no seu propósito como Daniel. Mesmo que isso lhe custe a vida, mas fica firme. Eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão dos valores de Deus, não abro mão. Dentro da minha casa serão os padrões de Deus. Se você quer a bênção do Senhor nesses últimos tempos, a sua casa precisa estar em ordem para receber essas bênçãos. Crentes, em nome de Jesus Cristo, paremos de tornar o Evangelho tão light e estragá-lo, achando que nós somos mais sábeis e mais amorosos e mais misericordiosos do que o Deus Todo-Poderoso, e queremos alterar a sua palavra, a sua essência. E é isso que muitos estão fazendo. Veja só em Atos capítulo 8, versículo 1. Posso ler? Amém? Não esqueça o primeiro versículo, o primeiro texto que nós lemos. E Saulo estava ali. Quem estava ali? Saulo, que depois ele se torna o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão acabara de ser apedrejado. E Saulo, ou Paulo, o apóstolo Paulo, estava ali, vendo Estevão ser eliminado da terra, morto, assassinado, porque estava pregando a verdade, pregando a palavra. Quiseram calar a voz dele, mas ele ficou firme. E começaram a apedrejar a ele: você não vai se calar. E quanto mais apedrejavam, olha o que ele falou, volta em um versículo, 2 versículos, no 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Dá um glória a Deus. Te lembra algo? Te lembra Cristo na cruz? Essa é a misericórdia que Deus tem com seus filhos. A mesma graça que Jesus falou está consumado, e na mesma hora ele morreu. Ninguém tem condição de fazer isso, gente. A pessoa está ali agonizando, ela morre na hora que tiver que morrer, mas ela não fala: morri, e morre. Ninguém tem controle, assim, agora eu vou morrer, e fecha o olho e morre. Ninguém consegue fazer isso. A morte vem na hora que tiver que chegar. Mas aqui acontece que Estevão, enquanto está... Isso é um homem maduro, alicerçado no evangelho verdadeiro. Mesmo os ímpios apedrejando ele, ele não os amaldiçoava. Ele falava: tenha misericórdia deles, eles não sabem o que estão fazendo. O céu se abriu, ele conseguiu ver o Todo-Poderoso na sua glória. Estavam apedrejando ele, e ele estava vendo os céus. E na mesma hora que ele faz essa oração, ele dorme, adormeceu. Paulo estava ali. Isso desencadeou uma grande perseguição. Vamos para o versículo aqui, continuando. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra quem?
contra a igreja. Está chegando esse momento, igreja. Não seja inocente. Não seja inocente. Você precisa ler a palavra e conhecer a palavra. Você precisa saber o que Deus gosta e o que o diabo gosta. Não existe concordância entre as coisas de Deus com as coisas do diabo. A pessoa, ela se torna uma pessoa má a partir da hora que ela faz algo que Deus detesta. Vocês estão me ouvindo? Eu já falei alguns cultos atrás e torno a falar. Eu torno a falar. Josafá era um homem de Deus, um rei ungido, abençoado, próspero, fazia o que Deus mandava, mas ele vai e ajuda Acabe. Ele dá uma ajudinha para Acabe. Ele faz uma pequena aliança com Acabe, achando que isso ia passar desapercebido. Na mesma hora, Deus levanta um profeta, manda procurar Josafá e fala: você está com brincadeira? Isso aqui são as minhas expressões, depois você vai dizer o que ele disse de verdade. Mas na minha linguagem é assim: você está com brincadeira? Eu estou contigo, rapaz. Eu tenho uma aliança com você. E você vai ajudar Acabe. Você sabe quem é Acabe? Eu não tenho aliança com Acabe. Acabe é meu inimigo. Significa que você fazendo aliança com o meu inimigo, você se torna meu inimigo. Então, em nome de Jesus, pede discernimento para você não aprovar coisas que Deus está reprovando. Você precisa ter discernimento para saber aquilo que Deus gosta. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: aprendam a discernir a vontade do Senhor. Aprendam, busquem a Deus a ponto de vocês aprenderem a discernir aquilo que Deus gosta e o que Deus reprova, o que Deus aprova e o que Deus reprova, o que é luz, o que é trevas. Vocês estão me ouvindo? Aprendam a discernir, porque quando você entra numa fileira que Deus reprovou, você está junto com essa fileira. Como que você não consegue discernir os valores? Você só está aqui na igreja porque alguma coisa te chamou a atenção nesta igreja ou no pastor abençoado que vos prega. Se você discordasse de alguma coisa de mim, talvez discorde, mas se você discordar a um ponto que chegou no nível assim de discordância, você caminha comigo? Não, acabou a nossa aliança. Se as nossas discordâncias forem tantas, vai chegar um ponto que a hipocrisia não vai ser suficiente para manter esta aliança. Essa aliança será automaticamente quebrada. É bíblico. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Está na palavra. Podem dois andarem juntos se não concordam entre si? Impossível ter aliança. Vocês estão divididos, nunca vai prosperar. Então como tu pode aprovar certas pessoas que vão contra totalmente os valores do Senhor? Como que você pode aprovar uma sociedade, uma empresa? Como que você pode aprovar uma pessoa que vai contra os valores do Senhor? Como se aprova uma sociedade? Como eu vi um vídeo, eu já mencionei isso aqui, mas vale a pena mencionar de novo. Vale a pena ver de novo, né? Um vídeo onde mostravam um vídeo de um papagaio e perguntavam para a sociedade: olha, estão exterminando essa espécie de papagaio. Você assina um baixo assinado para nós lutarmos contra essas pessoas, essas empresas que estão matando esses papagaios de uma espécie tão rara? Olha que triste. Lógico que eu assino. Que absurdo. Como pode fazer isso com o papagaio? Uma espécie que o cara nem sabia qual era. Vai ver mudar a cor dele no Photoshop. Mas ele foi assinou, lógico que assino. E a mesma pessoa veio e falou assim: olha, estão assassinando as crianças no ventre. Você assina, como chama? Um baixo assinado, para nós ganharmos autoridade lá no Congresso, para lutarmos contra essas pessoas que estão assassinando as crianças no ventre? Não, isso eu não assino. Cada um faz o que quiser com o teu corpo. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos,
exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu, ela ouviu e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ele ganhou crédito quando o povo ouviu e viu a pregação sendo patenteada, confirmada através dos sinais. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Uma perseguição, uma morte horrenda, apedrejamento, ao vivo ali, de um homem de Deus. E na sequência uma grande perseguição. Saulo não era o apóstolo Paulo ainda, perseguia e devastava a igreja, invadia as casas. Deus estava vendo tudo isso? Viu sim tudo isso. Isso mostra para mim que Deus não está tão preocupado com as circunstâncias negativas que nos submetemos. Ai, que coração sem amor do nosso Deus. Se existisse Deus, por que tanta maldade, né? A igreja dele, a queridinha dele, a que Jesus veio morrer, que levantou essa igreja, um discípulo acabara de ser assassinado em praça pública. Saulo se levanta e começa a perseguir a igreja, espalha a igreja para todos os lados. A perseguição veio e Deus deixou. Isso significa que Deus está preocupado com a eternidade, irmãos. Ele mostra que a nossa vida é igualzinha a de Estevão. Não importa quanto tempo vai durar a nossa luta, mas no final dela nós veremos Jesus. Não importa a dor, Kemily, não importa o sofrimento, se a mesmo chegar ao ponto de morte, no final nós vamos ver a glória de Deus. Deus permite uma grande perseguição, então Deus vai permitir nos últimos tempos que esse espírito anticristo se levante de fato contra a igreja e tudo que adore a Deus. E sim, alguns podem ser mortos como Estevão, outros podem ir para a cadeia como alguns dos apóstolos, outros podem fugir para outras regiões, mas o importante, irmãos, é que esse povo esteja cheio do Espírito Santo de Deus, que até mesmo naquilo que parece ser a derrota da igreja, é o evangelho que está expandindo. Aquilo que aos nossos olhos é uma derrota, matou um, prendeu outro, a igreja fechou, os crentes tiveram que fugir cada um para uma região. Se formos cheios do Espírito Santo, como é Felipe, eles vão se arrepender de fazerem isso. Vocês estão entendendo? Aquilo que parece vitória aos olhos de Satanás, vai se transformar no seu maior prejuízo. Porque um crente cheio do Espírito Santo, igual o Felipe, chega numa cidade de Samaria e começa a pregar a Jesus com autoridade. Mas ele não só prega a Jesus, como nós lemos no primeiro texto, Deus estava com Moisés, estava ou não estava? Do lado. Deus estava com Felipe do lado dele, ele pregando a palavra. Daqui a pouco os sinais começaram a acontecer, os demônios começaram a sair berrando, gritando, os mancos começaram a andar, os aleijados começaram a andar, pessoas começaram a ser curadas, saradas, sinais e maravilhas começaram a acontecer. O povo deu atenção e começou a se converter. Agora eu te pergunto, crente, qual foi a última vez que um milagre aconteceu através da sua vida? Qual foi a última vez que você orou para um enfermo? Qual foi a última vez que você orou para o seu colega lá do trabalho que está numa depressão terrível e você ligou para o pastor, sendo que você está lá dentro? E você ligou para o presbítero: pastor, esse demônio é bravo demais, vem o senhor. Não faça isso com o pastor. Um crente tentou fazer isso aqui. Eu falei: expulsa você. Eu não vou sair agora aqui para expulsar demônio. Você está aí, era para você estar aí, se vira. Mas pastor, não tem mais não, expulsa aí.
Já basta os demônios do meu bairro. Agora esses daí, o problema é teu, você mora aí. Hein, crente? Que maturidade é essa cristã que nós temos? Esta unção que estava sobre Filipe e sobre Estevão precisa estar sobre as nossas vidas. Amém ou não amém, igreja? Precisa, crente. Uns crentes que não conseguem resolver uns BOzinhos, que não jejuam como Esther jejuou, que não busca a presença de Deus em Israel, que não sabem resolver algumas questões espirituais, já é 50 anos crente, e ainda age como um pagão, age como um egípcio. Quando é que você vai abrir mão de quem você é? Quando é que você vai deixar Jesus tomar conta das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações e reações? Quando é que o Espírito Santo vai te dominar? Você pode até estar fugindo, mas não será uma desculpa para você. Aonde você for enviado, você precisa pregar Jesus. A palavra do Senhor Deus diz que o apóstolo Paulo, ele envia uma carta, enquanto ele estava preso, ele fala: eu, prisioneiro de Cristo Jesus, estou enviando uma carta para você, Filemão, a respeito de Onésimo, que eu ganhei enquanto eu estava preso. Não adianta você ter desculpa. Ah, mas eu estou preso. Você tem que gerar um filho. Ah, mas as circunstâncias são favoráveis. Você tem que salvar alguém. Ah, mas eu estou fugindo, não dá tempo para pregar o evangelho. Você precisa ressuscitar alguém. Você precisa pregar o evangelho independente das circunstâncias. Não haverá desculpa. Ah, mas eu não sei. Não tem desculpa, eu preparo alguém para falar do teu lado. Ah, mas a perseguição, é agora que você precisa pregar o evangelho. Amém, igreja? E vamos encerrar. 1 Pedro, capítulo 4. Perdão, Atos, capítulo 20. Você já está em Atos, anda um pouquinho para frente. Perdão. Prestaremos conta a Deus de tudo. Será que você tem consciência disso? Tornamos a nossa vida irrelevante diante da obra do Senhor, ou a sua vida é a mais preciosa? Ah, irmãos, disso aqui eu sei falar. Disso aqui eu sei falar quando você torna a sua vida mais importante do que sacrificá-la em prol da obra do Senhor. Fato é que nós vamos ter que prestar conta. Capítulo 20 de Atos, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Aqui já é o apóstolo Paulo, convertido, cheio de Deus. Já ganharam muita gente para Jesus. E olha só a maturidade. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. O apóstolo Paulo estava em Éfeso aqui. E ele estava indo para Jerusalém. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei de uma coisa, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e o quê? Se você sabe que a mudança daqui para uma cidade vai trazer prisões e sofrimento, você vai para lá? Não, ninguém. Se Israel é uma benção. Vou nada. Mas veja essa maturidade. Eu não sei o que vai me acontecer, só sei de uma coisa: o Espírito Santo está me revelando que nessa cidade me esperam sofrimentos e prisões. Todavia, 24, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu não tenho minha vida por preciosa, na verdade eu estou preocupado em terminar logo essa corrida e completar esse propósito, esse chamado. Sofrimentos e prisões me esperam lá, mas eu não estou preocupado. O que é a minha vida? Daqui a pouco eu me encontro com o Todo-Poderoso. Aleluias!
Aí você vai entender a mente desse homem, onde ele chega uma hora filosofando ali, ele fala: morrer ou viver? Viver ou morrer? Acho que morrer é melhor. Morrer eu me encontro com Jesus agora. Vou ficar do lado do meu amado pela eternidade. Mas se eu viver, eu viverei Cristo. Vou pregar o Evangelho. Sei que muita gente precisa ouvir. Então eu acho que eu vou ficar durante mais um tempo para pregar o Evangelho. Mas se eu pudesse escolher, eu queria morrer agora. Morte não é problema para o crente. Eu só sei de uma coisa: sofrimentos e morte me esperam lá, tribulação. Mas eu não tenho minha vida por tão importante assim. Eu quero, na verdade, completar o chamado que Deus colocou sobre a minha vida. 25, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente. Assim como Ezequiel, hein? Portanto, lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Assim também eu nessa igreja, eu quero estar livre de qualquer sangue aqui. Não vou me acovardar de tudo aquilo que Deus pedir para eu pregar. Eu quero pregar a vontade de Deus, você gostando ou não. E Deus vai chamar a atenção, vai pedir contas de cada um que está aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o quê? Se Ele comprou, irmãos, o dono é Ele, você não é dono de nada. Fala amém. Fala: eu tenho um dono. Quem manda é o dono. A menos que você queira ser um ambulante aí, um independente de Deus. Caso contrário, aceite este negócio. Ele te comprou com o sangue dele. Sei que depois da minha partida, olha só, eu sei, o apóstolo Paulo falando: sei que depois que eu for embora, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês nisso, noite e dia, com lágrimas. Quando eu sair, eu sei que lobos vão entrar no meio de vocês. Uma luta virá de fora, do externo, guerras externas, enviados de Satanás, serão colocados dentro de vocês ali, para conturbar vocês e arrancar vocês da verdade. Mas o problema é que dentro de vocês também, alguns vão se perverter. E é o que mais tem acontecido em nossa geração. Grandes líderes espirituais, grandes cantores espirituais, fazendo aberrações em prol da liberdade deles, achando que Deus não pedirá contas de tudo isso. O Salomão, ele fala em Eclesiastes assim: ande pelo caminho que o seu coração escolher. Faça de tudo. Aproveite. Prove todas as coisas. Traga alegria para o seu corpo. Dê prazer aos seus olhos. Tudo que desejar, faça. Tem algum problema nisso, igreja? Você nasceu, é uma vida só. Faça o que teu corpo quiser. Se a gente não pode falar contra, então vamos pregar assim então. Peque à vontade, beba, traia, bagunce, se perca, vai lá, seja igualzinho o povo do mundo, faça o que quiser com a tua casa, escute o que você quiser, vista o que você quiser, você é livre, é uma vida só, você precisa ser feliz. Só que o final do texto fala assim: saiba porém que Deus te pedirá conta de tudo, então tome cuidado com as suas escolhas. Antes que você pense que eu estou pregando para você fazer isso, que alguns já estavam dando glória a Deus aqui, glória, amanhã eu vou tornar a pegar as minhas vestes. Ô crente, vamos vigiar, vamos vigiar.
A gente saiu essa semana. Fomos no shopping. E a gente viu tantas adolescentes desfilando de sutiã, fazendo propaganda de lingerie. Está aqui na parte de cima. Mas daqui a pouco vai estar na parte de baixo. Fala misericórdia, Otávio. Misericórdia. Jesus volta logo. Não vai demorar, do mesmo jeito que tirou a roupa de cima. Esses dias eu vi uma jovem, não é uma, são várias. Eu estava quase falando assim, moça, seu botão da frente está desabotoado. Mas eu sei que ela iria me responder, é de propósito, está na moda. Andar com short jeans desabotoado. Que lasqueira que é essa, gente? Eu sei que ela ia falar, então eu não fui lá. Você esqueceu, você saiu do banheiro e está... O botão, você esqueceu de colocar o botão, jovem. Mas ela ia falar, não, está na moda. Vocês estão me ouvindo, crente? Essa é a nossa geração. Está virando isso aí. Está estranho. Esses dias eu vi. Está virando uma bagunça, na verdade, né? Tudo invertido. A gente olhou para um lado, e não estou aumentando aqui, não, irmãos, é verdade. Olhamos para um lado e vimos uma jovem de lingerie. É sutiã aquilo, pode dar o nome que você quiser, para mim é sutiã. E olhamos para o outro lado e vimos um jovem com calça bailarina. Eu olhei, eu falei, minha esposa, olha isso. Eu falei, olha aquilo. Mas, misericórdia. Não estou falando mal nada não, irmãos. Eu só estou falando o que está acontecendo. E daqui para pior, vai piorar. Por isso vigiem. Vigiem. Não permita que esse espírito adentre os seus lares. Viu? Em nome de Jesus Cristo. Vai achando que tudo é normal. Não é não, crente. Deus pedirá conta. E eu quero encerrar. Amém? São 8h10, é isso? É que o meu relógio está adiantado. Vai lá para 1 Pedro, capítulo 4, e nós vamos encerrar. O Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor. Primeira Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Posso ler? Amém? Estão dormindo não, né? Glória a Deus. Pastor, toda vez que eu venho aqui você só fala disso. Para de fazer que eu paro de falar. Pastor te ama, viu? De verdade. Eu comecei falando que existe um espírito tornando as pessoas massa de manobra, ameba. É que é difícil falar isso, parece que eu estou ofendendo. Mas as pessoas, elas não querem mais ler livros. Elas não têm conhecimento. Você pergunta para elas sobre um assunto, elas respondem o que a massa está respondendo. Você pode me explicar as consequências desta mudança, o que pode acontecer no gráfico? Não vai acontecer nada não. Não, vai acontecer. Se aumentar aqui, piora ali. Se diminuir aqui, melhora lá, ou pode piorar lá. São índices. Isso também acontece no campo espiritual. É assim que funciona. Se você peca, vai trazer consequências. Se você se mantém santo, vai atrair benefícios sobre a sua vida. Então as pessoas, elas não buscam Deus. Eu vou dar um conselho e na sequência eu leio e eu não sei o que está preparado. Nós vamos adorar Deus e buscar o Senhor, amém?
Sai um pouco do virtual e entra num lugar secreto e começa a ler a palavra do Senhor. Começa a estudar. Eu não quero que você continue fazendo assim. Isso aqui é coisa, não vou falar de gente preguiçosa, mas eu já falei, mas deixa eu pensar. Ô Senhor, fala comigo. Agora o Senhor fala comigo, Deus fala comigo. Né? Aqui, eu estou sentindo que é aqui. Ah, não é isso não. Não. Não é isso que Deus quer falar comigo, não. Deixa eu tentar de novo. Para com isso. Pega a palavra do Senhor em casa, com respeito, com carinho. Você não se alimenta todos os dias? Pega a palavra do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O maior interessado é Ele, pode ter certeza disso. Ele quer te revelar algo. Ele quer falar com você como falava com Moisés. Ele quer falar com você como falava com Estevão, com Paulo, com Filipe. Ele quer mover-se na sua vida da mesma maneira. É que você não dá tempo, você não deixa, você não busca, você não lê. E aí você quer fazer as coisas lendo, olhando para o celular, olhando para a TV. Não. E pega um livro da palavra do Senhor, vai lá no Novo Testamento, sem pressa, e vai comendo a palavra do Senhor. Como nós vamos ler agora. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Presta atenção no texto, não é difícil ler a palavra. Nós vamos ler direto, tá bom? Deixa eu pegar aqui até quando? Até o 19, meninos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu, presta atenção, corporalmente. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, o que aconteceu? Então não esteja disposto a satisfazer o teu corpo. Da mesma maneira que ele padeceu e sofreu, e dessa forma ele rompeu com o pecado, se for necessário, coloca o seu corpo debaixo de sofrimento. Eu quero pecar, não vai pecar. Eu quero assistir, não vai assistir. Aí você vai entender o que Cristo falou. Se teu olho te condenar, arranca-o fora. É melhor você entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois. O teu corpo não é tão importante assim. É isso que Jesus está falando. O teu corpo não é tão importante quanto você pensa. Importante é depois, filho, depois. Para onde você vai depois? Então, se um membro seu te leva a pecar, corta e joga fora. Mas antes que você corte, todo mundo entre aqui, só o cotoco, né? Peça perdão para Deus e não deixe o teu olho te levar para o inferno. Daqui a pouco entra o caolho, entra sem mão, sem a perna. O que é isso? Eu arranquei fora, pastor. Não era para arrancar? Não, ele está falando para você. O que é importante é a salvação. Então faz o teu corpo sofrer. Não deixa ele assistir o que ele quer assistir. Não deixa ele ouvir o que ele quer ouvir. Não deixa a tua boca falar o que quer falar. Porque a boca fala do que o coração. Então limpa o teu coração para que saia louvores e palavras de bênção da sua boca. Coloca o teu corpo no sofrimento, porque esse foi o padrão que Cristo usou para romper com o pecado. Continua. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer o quê? A vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles. Eles lá estão achando estranho que vocês mudaram de atitude, que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aleluias. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se o quê?
dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir o quê? Cada um exerça o dom que recebeu para servir quem? Não é para servir você, é para servir o outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, está repousando sobre vocês. Aleluias! Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, como um ladrão, como um criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Por onde vai começar o julgamento? E se começa primeiro conosco, qual será? E se começa primeiro conosco, olha só isso, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, é fácil para o justo ser salvo? E graça é essa que eles estão pregando, que pode tudo. E se ao justo, ou seja, aquele que decidiu ser justo, ir contra a maré, nadar contra a maré, nadar contra os costumes dos pagãos, é difícil ser salvo, que dirá do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Dá um glória a Deus. Aplauda o Senhor pela sua palavra, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tem desculpa. Aplauda mais forte. É a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias.